Olá pessoal, tudo bem? Marco Oliveira da IF Brasília. Hoje eu trouxe um assunto que é a qualidade de energia elétrica com foco nas harmônicas. Por definição, um sistema de energia elétrica, uma harmônica é uma tensão ou corrente produzida por uma ação de cargas não lineares. Tá? Não lineares. As harmônicas na rede elétrica causam frequentemente problemas na qualidade da energia elétrica. Tá? Então, um dos grandes causadores da qualidade são as harmônicas. Uma distorção harmônica total, ou THD, que a gente denomina, é uma medida comum do nível de distorção harmônico presente num sistema de potência. O THD pode ser relacionado a harmônicas de corrente ou a harmônicas de tensão. E é definido como a relação entre os harmônicos totais e o valor da frequência fundamental, que é o nosso 60 Hz. Bom, quanto aos tipos de carga que nós podemos ter, a gente define como dois tipos, tá? Uma carga linear, que é quando a corrente tem a mesma forma que a tensão. Então, esta corrente não tem componente harmônico, ou seja, é uma carga puramente resistiva. Nos anos 70 até 80, nas nossas casas, nós não tínhamos harmônicos, basicamente, porque todos os equipamentos que compunham a nossa casa, chuveiro, ferro elétrico e outros, eles eram lâmpadas incandescentes, eles eram elementos resistivos, não linear. Com o passar dos anos, foi entrando equipamentos, então, não lineares, que é uma carga que... a carga não linear é quando uma corrente não está na mesma forma que a tensão, ou seja, existe uma defasagem. Essa corrente possui, então, componentes harmônicos, Então, aqui a gente pode ver nesse gráfico um comportamento da carga linear, ou seja, vocês podem ver que a tensão ela está já na mesma frequência da corrente, ou seja, estão iguais, uma carga linear, e uma carga não linear, então ela já está totalmente defasada, quebrada, ou seja, aqui eu tenho esse problema de harmônicas, então, nesse caso. A distorção harmônica, ela é regida dentro de uma norma. No caso, no Brasil, pela ANEEL, a gente tem o PRODISC, módulo 8, que fala justamente sobre os limites. Aqui, considerando aqui um sistema americano, que é o I3E, e o europeu, ele apresenta os limites. Então, para a distorção harmônica de tensão, eu tenho uma faixa de 5 a 8%, que é o limite máximo tolerável. E para a parte de corrente elétrica, no caso, a gente vai ter, em função da corrente de curto-circuito e da corrente de carga, a gente vai ter valores que vão estar oscilando aqui, dependendo quanto de harmônica a gente vai ter. Se é terceira harmônica, 17, por aí até a 50ª harmônica. Tá? Então essa tabela é uma tabela de referência que a gente pode utilizar para verificar os valores limites, tanto de tensão quanto de corrente. Bom, e quais são os efeitos que os harmônicos podem causar para a qualidade da energia elétrica? A gente pode citar alguns aqui. Ou seja, ele baixa o valor de potência abaixo de 0,92. Ele pode aumentar a corrente de neutro, elevar a corrente de neutro, aquecer os transformadores, queima de capacitores e motores de indução, aumento da tensão entre o neutro e a terra, aumento da temperatura dos cabos, ruído nos transformadores, ruído nos barramentos blindados, interferências em relés e proteções, interferência em programadores tipo CLP, controlador lógico programável, e queima de fusíveis sem estar havendo sobrecarga. Então aqui são alguns dos principais efeitos que os harmônicos podem levar o sistema de qualidade de energia elétrica. Agora eu estou trazendo aqui para vocês alguns equipamentos que geram esses harmônicos. Bom, o primeiro citado são os conversores. Tá? Esses aqui são os famosos conversores, em que eu tenho corrente alternada
depois da corrente alternada, ela é convertida para corrente contínua. Por quê? Porque normalmente eu tenho as baterias, né, para poder carregar, e depois ele novamente controla a corrente alternada. Para que isso aconteça, eu tenho que ter os famosos componentes que fazem esse controle, que são os tiristores ou os GBTs. Tá? Então esse aqui é um grande produtor de harmônicas, os conversores. O segundo item é justamente os inversores. Por quê? Porque o inversor ele vai trabalhar em cima do gatilhamento para ter o controle de velocidade do motor. Então esse gatilhamento, na forma de onda, ele vai gerar justamente essas harmônicas, né? Então hoje nos condomínios nós temos inversores na parte das bombas de água pluvial, da água potável, nós temos inversores nos elevadores. Então tem vários equipamentos que já possuem os inversores. A grande vantagem do inversor, tem várias, né? Entre elas a economia de energia elétrica, né? E também a vida útil, aumenta a vida útil dos motores, porque ele tem uma partida lenta, né? Que a gente chama de inversor ou soft start. Um outro elemento também são as lâmpadas fluorescentes. As lâmpadas fluorescentes, muitas vezes, ela tem um fator de potência que chega a 1,50, ou seja, bem abaixo do mínimo necessário, que é o 0,92. Então, se eu tenho muitas lâmpadas desse tipo aqui, eu tenho toda uma eletrônica aqui dentro dessas lâmpadas fluorescentes, ela vai gerar harmônica também. E o último caso, aqui um outro exemplo, são as máquinas de solda, que também, similar aos inversores, também tem um controle da corrente que oscila, e essa oscilação acaba gerando as harmônicas para o sistema. Bom, e como resolver esse problema? Nós temos filtros ativos e filtros passivos, né? Os filtros ativos são os melhores opções, entretanto são os mais caros. Então o que ele faz? Ele detecta a forma de onda das correntes harmônicas existentes, né, no sistema e injeta uma forma de onda igual em 180 graus, só que defasado, para que haja o cancelamento dessas harmônicas geradas pela carga, né? Aqui tem um exemplo de um fabricante, tá, em que, para vocês verem o tamanho do equipamento, que faz esse controle. Com isso eu resolvo o problema de harmônicas, né? Então, para fazer isso, tem que fazer uma análise de energia para a gente detectar que tipo de harmônica que está sendo gerada e para ver, então, dentro dessas harmônicas que estão sendo geradas, o projeto e o tipo de filtro que vai ser mais adequado, como um filtro passivo, um filtro ativo ou um filtro híbrido, também que tem uma terceira opção. Bom, pessoal, a seguir eu vou mostrar um vídeo para vocês de um simulador, então, em que a gente apresenta a simulação da fundamental sem nenhuma harmônica, posteriormente a fundamental juntamente com as harmônicas de um inversor e também de um no-break. Tá? Mais uma vez agradeço a todos pela participação no nosso canal e tenham todos um ótimo dia. Bom, pessoal, como eu tinha apresentado até agora a questão das harmônicas, né? Eu vou mostrar através de um simulador para vocês a interferência dessas harmônicas em sistemas que possam gerá-las, né? Então aqui nós temos, nessa demonstração aqui, a gente tem aqui a parte da senoide, né? Normal. E nesse momento eu estou com a terceira harmônica, a quinta harmônica, a sétima harmônica e a nona harmônica zerada, ou seja, eu não tenho nenhum tipo de harmônica nesse momento, tá? Então a somatória das minhas ondas, considerando a fundamental mais as harmônicas citadas, ela está perfeita aqui. Agora eu vou colocar aqui uma simulação de um inversor de frequência, né, que eu peguei na internet, em que a terceira harmônica ele está em torno de 65%, mais ou menos aqui. A quinta harmônica ele apresenta aproximadamente 28%, mais ou menos aqui. A sétima harmônica, um valor bem baixo, praticamente zerado, tá? E a nona harmônica, ele me dá aqui, nesse inversor, 15%. Então, vou colocar 15%. Então, a gente pode observar, então, a fundamental e todas as
harmônicas geradas por esse inversor. Então a somatória, minha senoide final, olha como é que ela está aqui embaixo na cor amarela defasada. Então através desse simulador a gente consegue realmente ver a situação, né, que ficaria. Tá? Agora eu vou colocar uma outra simulação que seria de um no-break. Tá? Nesse no-break eu tenho 26% eu tenho zero na terceira harmônica, eu tenho 26,2% na quinta harmônica, tenho aproximadamente a sétima harmônica mais ou menos menos 1, e na nona harmônica eu tenho aqui apresentando, dá uns 5,33, mais ou menos. Então deixa eu colocar aqui 5, quase 6 aqui. E aí nós temos então essa forma de onda para esse no break na simulação. Com isso então a gente consegue ver bastante a influência das harmônicas, né? Eu vou zerar aqui novamente, vou zerar a quinta harmônica e vou zerar aqui a nona harmônica novamente, né? Desculpa, a sétima harmônica e a nona harmônica. Com isso, o sistema volta a ficar como se fosse um circuito linear, né? Um circuito resistivo. Tá? Então, essa aqui é uma demonstração para vocês verem o efeito dela. Bom, uma outra simulação bastante interessante é referente à sequência de harmônicas, né? Então, nessa simulação, nós temos aqui uma harmônica de terceira ordem. A gente pode ver que a terceira ordem é uma harmônica com sequência zero, ou seja, a minha parte trifásica ela está aqui alinhada com a fundamental, ou seja, eu tenho aqui esses eixos maiores, que são a fundamental, e aqui o menorzinho são os eixos das harmônicas. O que acontece? Eles estão rodando no mesmo sentido, no sentido anti-horário. Quando eu tenho harmônica de quinta ordem, o que acontece? Eu vou ter aqui, no caso, quinta ordem vezes a fundamental, eu tenho 300 Hz, né, que é 60 Hz vezes 5, 300 Hz. Então, vocês podem ver que a fundamental ela está rodando aqui no anti-horário, né, e a harmônica trifásica ela está rodando aqui no eixo de forma contrária à fundamental. Nesse momento, o que vai acontecer com a tensão do motor? Eu estou tendo uma tensão menor do motor, porque eu estou tendo justamente essa harmônica contrária. Quando eu passo por uma sequência de harmônica positiva, que seria, por exemplo, a sétima harmônica, olha o que acontece. A fundamental é a mesma que as harmônicas, a harmônica trifásica. Com isso, eu vou ter um aumento de tensão. Então, eu posso queimar o motor, porque eu estou tendo um aumento de tensão devido a essa sétima ordem de harmônica. Então, esse simulador aqui demonstra para a gente bem claramente a influência das harmônicas negativas, positiva e a de neutro, sendo que a de neutro ela tem um problema de zero porque ela vai mandar essa tensão justamente para o cabo de neutro, né, aumentando a sua tensão no cabo de neutro. Então seria isso aí, pessoal.